Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 181, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25, é aquele que fala assim, buscai e achareis. Itens 9 ao 11. Os itens 9 ao 11 ele diz assim: não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, o que é afadigar? Não se desgaste, não se canse pela posse do ouro. Para você não ficar estressado, né? Não fique estressado com essa posse do ouro. Então, vamos entender direitinho essas questões aí, tá certo? Bom, nossa página na internet, você já sabe qual é, né? Aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira você vai encontrar um novo estudo. Esse que você está assistindo agora. E aí, esse estudo consiste em quê? Um vídeo de 45 minutos. Os 5 primeiros minutos iniciais eu estou fazendo essas introduções, essas informações. O estudo do Evangelho mesmo começa com 5 minutos, tá? Então são 40 minutos de vídeo de Evangelho. Você vai encontrar, além disso, o texto do Evangelho. Ah, Sérgio, não tem o Evangelho, tá? O texto está todo lá. Você vai encontrar também o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, ó, do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Sérgio, literatura espírita tem cada palavra complicada, né? Sim, cada palavra complicada, e a gente bota o significado delas logo do lado, tá? Então, não vos afadigueis, não se canse, não se desgaste, né? Pela posse, a gente bota do lado, em parênteses, o significado delas. Você, além disso, tem ali um tira-dúvidas para você procurar também. E se ainda assim você tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp que a gente sempre vai responder. Tá? Só não posso responder na hora, dificilmente eu vou conseguir responder na hora. Às vezes eu até consigo, mas é difícil que é muita mensagem que chega do mundo todo, não só do Brasil como de outros países também, mas sempre é respondido. E aí, diante disso, o que acontece? A gente vai trabalhando esses aprendizados, vai conhecendo e entendendo melhor. Mas se você preferir mandar e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. É uma outra forma de você se comunicar conosco, se comunicar comigo aqui, tá? Manda o e-mail. Agora, é sempre preferível o WhatsApp. O e-mail, muitas vezes ele demora a responder, que é muito e-mail que chega, e vários deles caem naquele spam, naquela caixa de lixeira, né? E aí depois se perde. Mandou o e-mail, passou um mês e não recebeu resposta, você escreve de novo ou manda o WhatsApp. Para quem quer me acompanhar pelos canais aí da internet, aqui ó, tanto no Instagram como no Facebook, você vai procurar lá, Sérgio W. Soares. E aí você clica lá em acompanhar, seguir, curtir, conforme for ali a opção, tá? Então é uma forma de acompanhar, às vezes, outros trabalhos aí que a gente vai desenvolvendo. E a gente informa que o Facebook também tem o canalzinho do Evangelho no Lar, tá? Então no Facebook, olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Bota lá, clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante todos esses conteúdos do Evangelho no Lar aí, né? As lições do Mestre Jesus para o nosso dia a dia e para o dia a dia das pessoas, né, em geral. Vamos plantar sementes do bem. Esse é o grande objetivo, né? E a gente também está na Rádio Espiritismo. Olha aqui, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode continuar ali, pode acompanhar 24 horas de programação espírita, tá? Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Basta ter internet que você consegue acompanhar. Tá legal?
Diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para o estudo, o conhecimento, o aprendizado e a oportunidade de reforma íntima, a oportunidade de progresso, a oportunidade de evolução na condição de espíritos encarnados e desencarnados também. Que a gente consiga assimilar e compreender esses conteúdos e colocá-los na prática. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, este ambiente, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito aí, a garganta tá arranhando aqui, né? Mas vai ficar boa. Tendo feito aqui a prece de abertura, vamos então para a leitura da página de preparo. Lembramos que a nossa página de preparo não é leitura aleatória. Eu passei a falar isso já, né, há muitas semanas, porque alguns chegavam e falavam: Sérgio, você leva mais tempo na página de preparo do que no próprio estudo do Evangelho, né? Então alguns criticavam muito isso. E aí eu falava: meu irmão, você não percebeu que a página de preparo tem a ver com o estudo do Evangelho? A gente aqui tomou esse cuidado, a gente não faz leitura aleatória. 99% é uma leitura aleatória e construtiva, é claro. Qualquer página dessa coleção Fonte Viva, desse livro Pão Nosso, ela é de um conteúdo extraordinário. Mas nem sempre, quando eu abro a página ao acaso, esse conteúdo tem a ver com o conteúdo do Evangelho. Às vezes são tópicos diferentes. No nosso caso, não. No nosso caso, talvez seja 1%, mas é o que a gente faz. A gente pegou a coleção Fonte Viva, viu isso aqui tem a ver com o capítulo tal do Evangelho. Isso aqui tem a ver com o outro, isso aqui tem a ver com o outro. Então a nossa página de preparo, ela realmente já é de preparo. Já estamos falando sobre o tema e o assunto do Evangelho. Por isso é que às vezes demora. Às vezes até mais tempo na página de preparo do que no estudo do Evangelho, porque já estamos falando sobre aquele assunto. E aí é no capítulo 71, cujo título é Sacudir o Pó. O livro Pão Nosso, o autor é o Espírito Emmanuel, e quem psicografou esse livro foi o Chico Xavier, né? E aí o Emmanuel, ele busca uma frase de Jesus que foi anotada por Mateus no capítulo 10, versículo 14. Tá? Não foi às 10 horas e 14 minutos, não. Foi capítulo 10, versículo 14. E aí o que Jesus falou? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Eu fui num lugar, ninguém quer falar comigo, ninguém quer me escutar, eu vou sair daquela casa, vou sacudir o pó dos pés. Isso muitas vezes pode ter a ver com eu não ficar guardando mágoa, guardando rancor, guardando ódio ou raiva. Né? É bem interessante. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Impenitência é o quê? É aquela turma que não se arrepende dos seus erros, né? Que insiste em continuar errando. Então, todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico,
não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Então o que ele está querendo dizer? Foi num lugar e o pessoal não se arrepende, sacode ali, limpa a sandália e vai embora, né? Onde você pisou, mais ou menos isso que ele está querendo dizer. É uma metáfora, uma alegoria que ele está colocando. E aí alguns acham que algumas pessoas vão na casa do outro querer pregar o evangelho, aquela coisa toda, aí a pessoa não quer nada, e ela começa, aí ela bota o sapato ou a sandália na máquina de lavar, para poder lavar ali o sapato, lavar ali a sandália, sem entender que isso é uma alegoria que Jesus falou. Não é para você pegar, limpar a sandália, é um exemplo que ele está utilizando, mas você limpar não é o gesto mecânico de lavar. Todo dia o cara vai ficar lavando chinelo e sandália, né? Porque para a gente encontrar pessoas que não concordam conosco é muito fácil. Então não é isso que ele está falando. Ele coloca aqui, ó, o ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Fermento, aqui eu não preciso botar a tradução de fermento, né? É aquele alimento, é aquilo que você coloca no bolo, né? Para aumentar o tamanho do bolo e tudo mais, né? Então, até que ponto nós temos fermentos doentios que pode aumentar em mim a mágoa, a raiva, o ódio, a angústia, a inveja, o ciúme, o rancor. Então o que ele está dizendo é isso. Você foi num lugar, trabalhou uma boa ideia, uma boa lição, e você não foi compreendido da maneira ideal, da maneira que deveria ser, sacode a poeira. Joga fora o fermento doentio, porque se ele ficar guardando aquilo, aquilo vai ficar consumindo aquela pessoa, e o maior prejudicado será aquela pessoa. Quando você fica com raiva de alguém, ou magoado por alguém, geralmente a tua raiva, o teu ódio, ou a tua mágoa não muda em nada a vida daquela outra pessoa. Aquela outra pessoa continua fazendo as coisas dela normalmente, resolvendo os problemas dela normalmente. Agora muda a tua vida, porque você fica com raiva, você fica mal-humorado, você fica estressado, você começa a tratar mal os outros, começa a falar, é tudo por causa daquele outro ali, aquele... Não tem nada a ver com aquele outro, tem a ver com você. Que você está guardando raiva, você está guardando mágoa, você está guardando ódio, ou sei lá o que. Então, né, e você está dando importância, energia para aquilo que não faz bem. É tão engraçado isso, que às vezes uma pessoa te dá um abraço, te dá um carinho, te dá um beijo, né? Ah, valeu. E você nem liga. Mas um outro que de repente passou por você e não te cumprimentou, você fica guardando, peraí. É melhor eu dar valor, eu dar energia para aquela pessoa que me deu um carinho, que me deu um beijo, que me deu um abraço, e ficar feliz por aquela pessoa, do que ficar com raiva por causa daquele outro que não... Então é isso que ele está colocando, né? Ele continua falando aqui. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então aquela pessoa, ela está agindo assim porque muitas vezes é a ignorância dela. Ela não entende que aquilo faz mal para ela mesma. Ela age de uma maneira ignorante. Tem uma passagem, não me lembro se foi São Francisco de Assis, não me lembro quem foi, que estava na floresta e tinha uma cobra, e a cobra atacou aquela pessoa. E aí ele continuou cuidando da cobra ali e tal, né?
E aí alguém falou, mas ela atacou você, você não vai atacar ela de volta? Ele falou, é da natureza da cobra atacar. Assim como é da minha natureza cuidar. E ele procurou cuidar. Então, né, a gente conseguir compreender isso faz uma diferença enorme. E a gente tomar cuidado, porque quando aquele outro ataca ou ele age errado e tudo, e eu revido, eu passo a fazer o mesmo errado daquela pessoa. Sérgio, na teoria é lindo isso na teoria. Na prática eu quero ver tu conseguir. Eu vou falar, eu mesmo muitas vezes eu tenho dificuldades. Eu mesmo tenho dificuldades, e muitas vezes. Mas é trabalhar o exercício de melhorar cada vez mais. É trabalhar o exercício de que isso cada vez menos se repita. Isso é progresso, é reforma íntima e evolução. Na teoria é lindo, na prática nem tanto. Mas então a gente já vai se vigiar, já vai ficar atento para saber o momento de talvez, estou vendo que a pessoa está provocando, está aqui, peraí, deixa eu cair fora e pronto. Para evitar um atrito maior, uma dificuldade maior, né? E aí eu me transformar naquela mesma pessoa, naquela pessoa que está fazendo aquilo, né? Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito, a sucesso oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Então, o que acontece? De repente eu chego num lugar que está todo mundo se drogando, ou está todo mundo alcoolizado, e aí eu chego lá e falo, parem com isso! Estudem o Evangelho, façam isso, façam aquilo, aquela coisa toda. Sabe como é que você vai ser tratado? Vão rir da tua cara, vão debochar de você, vão zombar de você, vão fazer aquela coisa toda. Por quê? Porque você está entrando num ambiente que aquelas pessoas elas não estão ainda dispostas a isso. Elas ainda não estão aptas a isso. Elas ainda não enxergam isso. Talvez elas ainda precisem, daqui a algum tempo, sofrer as consequências daquelas drogas ou daquele álcool, para só então enxergar que besteira que eu fiz, deixa eu procurar ajuda. Eu não me lembro qual é a obra do André Luiz, não me lembro se é Nos Domínios da Mediunidade ou se é Mensageiro, não me lembro agora qual é a obra. Se alguém se lembrar, eu peço até que mande para mim o texto, né? Mas tem uma outra, que aí já não é de André Luiz, é do Espírito Antônio Carlos, psicografado pela Vera Lúcia Marizek, que é... Qual é o nome do livro? Esqueci também. Nossa, esqueci também o livro, eu já estou com... Se eu pudesse voltar no tempo, é o nome do livro. Se eu pudesse voltar no tempo. Então ele conta a história de pessoas que desencarnaram, né, espíritos que desencarnaram por causa do vício, dos malefícios das drogas, e foram para regiões de umbral, regiões de trevas e tudo lá, e eles continuam com os vícios, continuam com os mesmos vícios do mesmo jeito. E aí, quando eles chegam lá, levam um bom tempo para mudar, né, esse processo. E vários deles contam que nessas áreas de umbral existem postos de socorro dos espíritos de luz. Vamos supor, tem lá uma cabine lá, um posto de socorro do nosso lar, do pessoal do nosso lar. E pergunta se aquilo ali fica lotado. Não fica. Não fica. Eles sabem que tem o socorro, sabem que tem aquilo, mas eles falam, não, mas aí se eu for lá conversar com o pessoal do nosso lar, ele vai mandar eu largar o vício, vai mandar eu largar as drogas, vai mandar eu parar de ser obsessor, vai mandar... E eles não querem. Então,
O que acontece? Muitas vezes eu posso não entrar no lugar para falar isso, mas falar, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui na hora que você quiser, na hora que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. Mas eu querer forçar aquela ajuda se a pessoa está querendo, até que ponto isso vai funcionar ou não. É claro que numa condição de um pai ou de um filho, né? Principalmente se o filho ainda for menor de idade, tudo que o pai tem a responsabilidade, ele deve sim, vai ser aquela coisa toda. Vai dar uma educação, vai dar aquele corretivo. Mas para um grande grupo assim, nem sempre a gente vai conseguir. A gente vai ser muitas vezes hostilizado, porque eles ainda não conseguem entender isso. E nem por isso eu devo ficar magoado ou ofendido ou qualquer coisa assim, tá? Então ele continua aqui falando, né? Se alguém não te recebeu a boa vontade, nem percebeu a tua boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? E aí eu começo a ficar acusando o outro. É isso, é aquilo. Alguns ficam, o cara já está numa desgraça e alguns ainda ficam, tomara que se lasque, tomara que piore mesmo e tal. Gente, pra quê? Aquela criatura já está tão infeliz, ela já está tão perdida, já está tão desnorteada, e eu ainda vou ficar dando energia para isso, tomara que se complique, tomara que se lasque. Gente, não precisa disso. Até porque na hora que eu vibro isso, meu padrão vibratório, ó, fica lá embaixo. E não raro, acaba sendo você que se lasca. Não por causa do outro, mas porque você baixou teu padrão vibratório. Então, que um dia esse irmão consiga se iluminar, que ele consiga um dia se libertar, porque ele vai conseguir algum dia se libertar, nesta vida ou em outras vidas futuras, ele vai se libertar. Lembra da frase de Jesus? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Todos nós em algum momento vamos evoluir, mas ainda não está no tempo daquela pessoa, só isso, né? Tal atitude, de eu ficar com as sentenças acusatórias, né, reclamando, tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Né? Então, ele vai colocando aqui que todos nós teremos o nosso momento de aprendizado, de conhecimento, de lições, né? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual desse mundo e de ti mesmo, né? Edificação, construção espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Eu fiz a minha parte. Se tem aquele grupo que não quer nada, vida que segue, né? E o outro grupo tá ali, tá bem. Quando você mesmo, no teu dia a dia, já trabalha em si bons valores, bons pensamentos, bons sentimentos, sabe o que acontece? Geralmente, você nem precisa dizer uma palavra, já começa a aparecer gente pedindo conselho, pedindo opinião, pedindo ajuda, te solicitando meia horinha que você possa conversar, que você possa ouvir com aquela pessoa, possa ouvir aquela pessoa naturalmente. Então, repara, trabalha a tua parte, faz o teu melhor, que naturalmente você já fica num padrão vibratório elevado e aquelas pessoas que estão com dificuldades, vão ter aquelas que vão estar na dificuldade e que querem continuar assim, tudo bem, é o tempo delas, mas outras vão falar, não aguento mais a dificuldade, vou buscar ajuda, vou buscar um auxílio. Não é assim que as pessoas chegam na casa espírita? Tá lá, sempre teve lá a casa espírita. Eu nunca vi nenhuma casa espírita com um alto-falante, venham para a casa espírita, venham para cá, a palestra começa em 15 minutos, venham para cá. Eu nunca vi nenhuma casa espírita fazendo isso. Mas ela tá lá, quietinha. E todo mundo que está em volta sabe o que se passa lá dentro.
sabe que tem pessoas amorosas, tem pessoas de boa vontade, dispostas. E na hora da dificuldade, quando a dificuldade chega a um ponto insuportável para aquelas pessoas, é a hora que elas vão na casa espírita. Observa só. 99% de quem chega na casa espírita chega pela dor. É muito raro alguém chegar e falar: oi, casa espírita, olha, eu estou bem, estou de bem com a vida, está tranquilo e estou vindo aqui para ajudar. Vocês querem alguma ajuda? Dificilmente é isso. Muito difícil. Geralmente é na dor. Morreu alguém, se machucou, teve uma doença, teve alguma coisa, aí ele vai buscar. Mas ela está lá, ó, quietinha. Sem necessariamente, né? E sem ficar ofendida com coisas outras que às vezes ficam martelando, ficam massacrando, ficam xingando, ficam ofendendo, até de outras crenças, outras doutrinas, outras religiões. Vai fazendo o teu, direitinho, tranquilo. Se a semente é boa, o bom fruto virá lá na frente, né? Então, vamos continuar aqui entrando no estudo do Evangelho. Capítulo 25. Buscai e achareis. Itens 9 ao 11. Não vos afadigueis, não se canse, não se desgaste pela posse do ouro. Então, no item 9, é uma passagem de Jesus que foi anotado por Mateus, capítulo 10, versículos 9 ao 15. Tá? Ele vai falar aqui sobre... Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Ele vai falar aqui o seguinte. Então, Jesus fala assim: não vos afadigueis, né? Então, deixa eu colocar de novo aqui o significado. Não se canse ou se desgaste por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados. Cajados são aqueles apoios, amparos, né? Porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Então, aquele que trabalha, ele vai colher os bons frutos daquele trabalho, daquela boa intenção, daquela boa atitude. Então, o que ele está querendo dizer na verdade? Ele nos coloca aqui uma reflexão importante. Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Faz o teu, se esforça, estuda, se melhora, aprende, progride, se eleva, que você daqui a pouco vai colher os frutos como resultado da lei de causa e efeito. É uma questão da tua própria fé, na verdade. Se eu fizer o meu melhor, e eu cada vez me melhorar mais, eu cada vez me esforçar mais, eu cada vez me empenhar mais, vai ser natural que isso me dê frutos. Mas nem sempre esse fruto vai ser agora, de imediato, como eu gostaria que fosse. Mas ele vai me dar esses frutos, mais cedo ou mais tarde. Então é essa a questão aí que ele coloca, né? Ele continua falando assim, no item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Então, entrai na casa, ele está dizendo aqui, uma tradição, uma cultura de lá dos tempos de Jesus. Então, lá naquela época de Jesus, quando você estava chegando, caminhando numa cidade e tudo, era um hábito, era uma tradição, era uma cultura. Eu poder bater na porta de alguém e falar: poxa, meu amigo, eu sou um viajante e tudo, né? Eu posso passar uma noite com vocês? E aquela família recebia e permitia que ele dormisse lá 1 ou 2 noites. Era uma cultura daquela época. Hoje em dia não acontece, né?
Eu não consigo imaginar alguém bater na minha porta. Oi, olha, eu tô passeando por aqui, eu queria dormir na tua casa. Né? Eu não consigo ver isso nos tempos atuais. Tá? Mas lá era muito comum. Então, Jesus estava falando, né? Quando entrar em qualquer cidade, ele procura quem é digno de hospedar você. Então ele já falava para a pessoa selecionar quem que iria te hospedar e ficar aí na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai, né? Uma saudação, né? Saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Olha que interessante então. Eu chego no lugar e falo, né, que tenha muita paz nesse lugar. Então, se aquele lugar for de paz, aquela energia vai ficar positiva. Vai aumentar o padrão vibratório. Mas se aquele lugar não é de tanta paz assim, mas eu desejei a paz, significa, sabe o quê? Eu entrei num lugar com padrão vibratório lá embaixo e eu vibrei a paz. Se eu vibrasse o padrão negativo dali, eu ia baixar, eu ia ficar com a minha frequência, com a minha sintonia lá embaixo. Então, no que eu continuei vibrando paz, tudo bem, eles ali, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas eu não entrei naquela vibe, não entrei naquele padrão vibratório negativo, porque eu continuei vibrando paz. O que ele fala, se não for de paz aquele lugar, a vossa paz voltará para vós. Então eu chego num lugar que tem atrito, briga, fofoca, aquela coisa toda, eu continuo me mantendo aqui. Você vai num lugar, olha, muita saúde para todos. Aí você vai num lugar que o pessoal só fala em doença. Mas no que eu falei em saúde, eu fiquei numa vibração diferente. Tá todo mundo vibrando doença, e eu estou vibrando saúde, 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 saúde. Tem pessoas que às vezes são assim, né? Parece fazer uma competição de desgraça ou de problema, né? Você chega num lugar, né? Poxa, eu tava com a dorzinha de cabeça hoje. Eu falo, não, mas eu tava com a dor de cabeça e com uma dor de barriga. Aí um outro começa a falar, não, eu tava com a dor de cabeça, dor de barriga e ainda tava com febre. E o outro, e você fica assim, né? Mas rapaz, eu tava fazendo um comentário. Parece uma competição de desgraça, de... Poxa, olha... Aí um cara fala, eu perdi aqui um dinheiro. Aí o outro fala, não, mas eu perdi, mas eu fui assaltado. E o outro fala, não, mas eu fui roubado, mas eu fui... Cara, que isso? Vamos parar com isso, gente. Vamos vibrar pelo positivo. Eu vou encontrar o dinheiro daqui a pouco. Eu vou encontrar a minha saúde. Eu vou manter a minha saúde. Eu vou ficar bem, eu vou ficar em paz. Muitas vezes a gente atrai aquilo que é ruim porque a gente vibra no ruim. Eu tenho que vibrar no positivo. Eu devo vibrar naquilo que é bom. Se a pessoa ela fala, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, ela fica doente porque ela está vibrando doença. Ela deve falar, eu quero ficar saudável, eu quero ficar em paz, eu quero ficar com saúde. Aí você vai atrair para você a saúde. E se aqueles querem vibrar em doença, deixa, fica lá. Madre Teresa de Calcutá, ela nunca foi em nenhum evento contra a violência. Nunca, nunca foi. Sérgio, mas ela era tão boa, como é que ela não participou de eventos anti-violência? Aí ela falava que se você vai num evento anti-violência, você está dando energia, você está dando foco, sabe para quê? Para a violência. A Madre Teresa falava, me chame para eventos em favor da paz. Nesses eu vou. Nesses, garantido que eu vou. Olha a sabedoria dela. E vem aqui dessa passagem aqui de Jesus, né? Que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá. Você vai levar paz para aquela casa. E se não for digna, é uma casa de briga, de atrito,
aquela briga e atrito não vai chegar a te afetar. Porque a tua própria paz, manteve ali aquele padrão, você ficou numa outra sintonia. Daqui a pouco tu vai embora e pronto. E tá tudo ok. Certo? Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Porque também chegava o viajante e pedia lá para dormir uma noite da casa, e não falava, não vai dormir nada, ainda tratava mal aquela coisa toda. Então ele fala para a pessoa não ficar guardando mágoa, nem ódio, nem rancor, nem nada disso. Então sacode a poeira dos pés. Digo-vos em verdade que no dia do juízo, né, naquele que ele falava do juízo final, né, só que não tem final nenhum, na verdade, nós somos eternos, mas ele colocava ali, puxando lá atrás, né, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então ele está buscando ali uma passagem da Bíblia judaica, né? Sodoma e Gomorra, de acordo com a Bíblia judaica, foram duas cidades que teriam sido destruídas por Deus com fogo, enxofre, caídos do céu. Consegue imaginar? A chuva de fogo caindo do céu, né? Segundo o relato bíblico, as cidades e seus habitantes foram destruídos por Deus devido à prática de atos imorais, segundo a moral da antiga Israel. Isso está na Bíblia judaica, que foram as cidades de Sodoma e Gomorra. Então que Deus ficou com raiva, né? Ou seja, não faz sentido nenhum isso, né? Porque ele coloca um Deus de raiva, de castigo, de tudo. Então, vou fazer chover fogo, chover um monte de coisa para acabar com todo mundo. Peraí, tem alguma coisa estranha aí, né? É muito provável, tecnicamente falando, algum vulcão ter entrado em erupção, alguma coisa desse sentido, algum fenômeno da natureza e ter caído ali naquela... Igual aconteceu com Pompeia, né, na Itália, né? Então que teve ali, o vulcão entrou em erupção, caiu aquilo tudo, mas pergunta se lá atrás eles saberiam, né, o que é vulcão, o que é isso. Fala, não, tá tendo uma chuva de fogo, e quem mandou essa chuva de fogo foi Deus. E aí ficava tudo bem, né? Então ele fala que aquela pessoa que trata mal, né, ele fala, nem Sodoma e Gomorra vai parecer dois santinhos ali, aquela cidade, né? Então a gente trabalhar boas vibrações, ok? Sem ficar guardando mágoa, ficar guardando, na verdade, sentimento de amor, de carinho, né? Que Deus ilumine essa pessoa, que um dia ela possa perceber seus erros e as suas situações, né? Para seu progresso e sua evolução, ok? Item 11. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Já falamos sobre isso. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Então hoje você não vai ficar recebendo ninguém na tua casa, né? Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos, ponde a caminho sem provisão, vai caminhando sem levar roupa, nem comida, nem nada. Não, hoje Jesus já não poderia falar isso, mas naquela época sim, porque as famílias, as casas recebiam e dava alimento, dava tudo para a pessoa, tá? A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, né, dizendo, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência, confiassem em Deus. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça dos que os recebessem. Eu chego na casa do outro cheio de dinheiro, cheio disso, cheio daquilo, os caras iam ficar, né? Então, era um meio de distinguir os egoístas dos caridosos. Então ele ia num lugar sem ficar querendo mostrar que tem dinheiro ou que tem isso, porque aí ele ia ver quem é que era caridoso e quem é que era interesseiro. Eu, quando vou comprar coisa à vista, quero comprar uma televisão, alguma coisa assim, eu me divirto demais nessa hora. Porque eu vou com a roupa, às vezes, mais michuruca do que essa camisa que eu estou usando. Essa camisa aqui toda assim. Vou com a roupa comum, de short, chinelão, e os vendedores, né, nem olham para mim, eu fico invisível ali. Eu falo, esse cara não está bem arrumado, não está isso, né? Não tem dinheiro para comprar. Aí aparece um vendedorzinho que vem me atender. Aí eu compro com ele. Não, é à vista, é em dinheiro. Ele fica assim espantado. E os outros também, né? Então repara, é uma forma que você tem de ver quem é interesseiro e quem é caridoso, né? Quem é que está realmente de boa vontade. Então ele continua.
Por isso foi o que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não quiserem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, né, Jesus recomendou por acaso aos apóstolos que ficassem amaldiçoando, ou que eles impusessem, né, ou que usassem de violência, de constrangimento para converter eles em cristãos? Não, eles não queriam, não estava na hora deles, não está na época deles, tudo bem, vida que segue. Aí ele fala, não, de jeito nenhum, né, ninguém ficou brigando nada. Mandou pura e simplesmente que fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. Eu estou com boa vontade, aquele cara não quer, tá bom, vou procurar outra pessoa, vida que segue, tá? O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis, não amaldicionem, não fica fazendo maldição, né? Os que não pensem como vós. Ah, não pensa como eu, ó, vai se lascar, vai se... Não fica pensando, para com isso. Que Deus ilumine essa pessoa, que daqui a pouco ela consiga enxergar as coisas boas. Pronto, né? Sai desse... Se você não consegue elevar o padrão vibratório do outro para subir igual a você, não seja você a descer o teu padrão vibratório, porque aí o negócio vai ficar complicado. Ok? Então é isso que ele está colocando, né? Acolhei os que venham ter convosco e deixais tranquilo os que vos repelem, que não quer conversa com você, tudo bem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura, pelo carinho. Tá bom? Feito aí esse estudo, vamos para a prece, né? Encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento necessários para superar o momento pelo qual estão passando, onde quer que se encontre, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause. Vamos então agora para a fluidificação da água. Fluide o que, Sérgio? Fluidificação é a energia da água. A gente pode, se você olhar aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23, você pode procurar lá direitinho, tá? E você vai ver o estudo completo. Alguns podem utilizar, a fluidificação ela pode ser mista ou ela pode ser só do plano espiritual. Mista é quando eu participo, coloco as mãos aqui sobre a água. Outros podem não colocar e deixar, pedir para que a espiritualidade fluidifique. A gente aqui sempre fez a fluidificação mista. Então vamos lá, colocar as mãos sobre esse copo, sobre essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água. Saúde. E aí vamos para a prece de encerramento. Eu lembro, gente, oração pelas pessoas, fluidificação da água, prece de encerramento. Você aí pausa e faz com calma, não faz correndo. Ah, todo mundo bebe água rápido que ele vai para a prece. Não, vai com calma, pausa e vai fazendo cada etapa. Assim como no estudo do Evangelho também. Eu estou falando alguma coisa? Pausa. Não, eu queria fazer um comentário sobre o que o Sérgio falou, sobre isso, sobre aquilo. Entendeu? O Evangelho deve ser feito dessa maneira, não é só ficar, né, o tempo de cada um aí. Mas a prece de encerramento, vamos lá, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente, neste local, que já está tão harmonizado.
e que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo exatamente assim, tão harmonizado como se encontra agora. Que possamos também ser cada vez mais instrumentos de Deus na prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, da paciência, da tolerância, da paz e da alegria. Que todos aqui possam sair devidamente amparados e auxiliados e que possamos estar aqui de volta na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, né? Estamos finalizando mais este Evangelho no Lar, tá? Fiquem com Deus, obrigado aí por participarem, fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!